Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Evandro Júnior. Hoje eu quero deixar uma meditação para nós, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 13. Mas antes de eu ler esse versículo, eu peço por gentileza que se inscrevam no canal e ativem o sininho, pois diariamente estarei postando vídeos. E após esse vídeo de palavra, estarei orando pela sua vida. E hoje eu fiz uns pequenos bolsos para deixar para nós na tarde deste dia, amém? Que se encontra no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 13, que diz assim: E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Vou repetir: não chores. Amados irmãos, quando eu olho para esse texto, eu observo Jesus entrando numa pequena aldeia. Esta aldeia cujo nome era Naim. Engraçado que quando Jesus chega nessa aldeia, que ficava próximo de Nazaré, ao observar o texto eu já olho e vejo que Jesus, de cara, se comove com a situação, com a dor e o sofrimento desta mulher. Um exemplo, quando eu olho para o evangelista Lucas, eu posso fazer uma conjectura de dois cortejos. O cortejo da morte, o cortejo da vida. O cortejo da morte é um cortejo sem esperança, um cortejo de dor, um cortejo de sofrimento, um cortejo sem esperança. E esse cortejo está caminhando com uma grande multidão. E esta multidão está saindo da cidade de Naim. Por quê? Porque naquele tempo os cadáveres eram considerados impuros. E por isso eram enterrados fora dos muros das cidades judaicas. Olhando para o outro lado, o cortejo da vida é acompanhado por Jesus e por seus discípulos, com uma grande multidão. O engraçado é que essa cena descrita por Lucas, aparece uma mulher viúva, mãe. E naquele tempo a situação social daquela mulher ou daquela viúva era difícil. Vamos lá? Falecido o marido, ela ficava sobre a proteção dos filhos. E não tendo estes, encontrava-se à mercê da própria sorte. O Evangelho nos diz que o jovem falecido era filho desta mulher viúva, mãe viúva. O engraçado é que agora dependia da boa vontade dos vizinhos ou os familiares. Esta mulher, queridos, estava no original, ela estava sozinha no mundo. Ela perde tudo, porque os filhos eram como o sustento da sua casa. Era o marido falece. Agora, o único sustento vai também embora, dependendo ela de amigos, de vizinhos. O engraçado é que esta mãe e viúva, ela encontrava-se num grande sofrimento, pois além de perder o seu esposo, agora ela está caminhando para enterrar os seus filhos, ou filho amado. Engraçado que Jesus olha e contempla a situação. Presta atenção na viúva desamparada, que acaba de perder o seu único filho. E ele vê também as angústias daquelas pessoas desamparadas, daquelas pessoas que estão a chorar e sentir a dor daquela mãe. O Senhor da vida
não é insensível e indiferente à dor humana. Ele não passa ao lado, ele não se afasta. Diferentemente de outros relatos, de outros textos, de pedidos de curas, de paz por seus filhos, como por exemplo, 1 Reis capítulo 17, versículo 17 ao 24, que fala da viúva de Serepta. O segundo texto, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 8, fala da viúva que está a perder, ou preste a perder os seus filhos. A viúva conhecida como a viúva do azeite. O engraçado é que aqui nesta passagem, ninguém vai a Jesus. Ninguém toma a iniciativa de ir a Jesus. Mas Jesus observa o seu olhar cheio de ternura. Observa que ele se sente tocado. E ao se sentir tocado, é pela situação. O que ele faz? Ele toma a iniciativa diante das lágrimas e de tristeza da mãe de Naim. Movido pela compaixão, Jesus, o Deus libertador do êxodo que está entranhado na história do seu povo. Em Êxodo capítulo 3, versículo 7 ao 8, ele diz: eu vi a aflição do meu povo, ouvi os seus clamores, conheço os seus sofrimentos, desci para libertar. Jesus se compadece da viúva e de tantas pessoas cansadas, aflitas, enfermas e marginalizadas. Ele sente, ele sofre e assume a dor da mãe de Naim. E a compaixão entra em ação. Jesus se dirige à mulher que chorava. Ele diz apenas duas palavras, que está escrito no versículo 13. Não chores. Vou repetir. Não chores. Ele só diz essas duas palavras. Isso revela que havia uma esperança para aquela mulher e sua situação. Engraçado que a compaixão leva Jesus a falar e agir. O Senhor da vida se aproxima e decidido toca no esquife. O esquife aqui, no versículo 14, é o caixão. Ao tocar, as pessoas param o que estavam levando. E Jesus se envolve com os dramas humanos e não tem receio de tocar em algo impuro, porque ele transgride o tabu religioso sobre a impureza legal de um cadáver. A Bíblia diz em Números capítulo 19, versículo 11 ao 16, vai falar de todo aquele que antigamente tocava nos esquifes, nos caixão, trazia sobre si uma impureza, mas Jesus não queria saber. Jesus só queria trazer novamente a alegria para aquela mulher. E ao tocar, ele só diz uma palavra: levanta-te, ou levante. Engraçado que o povo, tenho certeza que ficou muito atônito e apreensivo, e feliz demais quando o nosso Consolador, o Jesus Cristo, ele trouxe sobre aquela mulher novamente a esperança de viver e dizendo para ela: eu trago de volta a esperança e o sustento sobre a sua casa. Engraçado que hoje, em nossa geração, tem muitas pessoas sem esperanças de viver, desolada, triste, entristecida. Mas Deus me trouxe nesta tarde para dizer para si, mulher, homem, levanta-te. Não chores. Se alegre, porque há esperança. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 7.
Olha o que Deus diz: ainda há esperança para uma árvore que foi cortada. Na tarde deste dia eu quero fazer uma pequena oração sobre a tua vida. E eu peço a todos que, por gentileza, que irão ver esse vídeo, que mentalize alguém que precisa também da vossa ajuda. Porque aquela mulher, quando está passando por aquela situação, ela não está sozinha. Ela está com uma grande multidão. Engraçado que o Senhor da vida, mesmo ela estando cheia de pessoas rodeadas sobre ela, só Jesus Cristo pôde trazer a alegria de volta para ela. O interessante é que tem muita gente que vive rodeadas de pessoas e mesmo assim não são felizes, não são alegres. Mas Deus manda te dizer neste dia em que o dono da felicidade está trazendo alegria. Esse choro é só até esta mensagem ser ouvida. Salmos 30, verso 5, diz a Bíblia: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Receba essa palavra, eu vou orar pela sua vida. Senhor, nesta tarde, meu amigo Espírito Santo, eu clamo ao Senhor, pedindo-lhe que o teu Santo Espírito agora possa ir em cada coração, em cada mente, Pai, em cada pensamento agora, aqueles que se encontram, Senhor, cheio de pessoas ao seu lado, mas só Deus sabe como está o vosso coração, como está as preocupações, as angústias, as dores irreparáveis, Pai. Pai, mas o Senhor é o Senhor da vida, é o Senhor que traz felicidade. E na tarde deste dia eu clamo, Senhor, sobre este homem, sobre esta mulher. Ó Deus, que o Senhor possa agora, Senhor, trazer vida aonde está morto. Meu amigo Espírito Santo, visita agora, Senhor, este coração, Senhor, que está perturbado, Senhor. Esse coração que está entristecido, angustiado. Deus de Nazaré, Deus eterno, Deus vivo, entra agora, Senhor, neste processo, entra agora, Senhor, nesta mente. Deus, entra agora nesse coração e traga, Senhor, libertação, traga, Senhor, vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Se tu recebeu essa mensagem, por favor, torna a dizer, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilha para a glória e honra do nome de Jesus. Deus lhe abençoe. Fique na paz.